Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia, que a paz de Deus esteja convosco, o amor da nossa Mãe Maior Maria, Rosa Mística de Nazaré, como também daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o amigo, Rabi da Galileia, Jesus. Agradeço a presença sim de cada um de nós, que aqui nos esforçamos neste domingo, logo cedo às 9 horas da manhã, para que já está em presença física, como também e consequentemente de espiritual, neste meio do ano, já praticamente no início do inverno. Mas é um grande desafio que aqui estamos buscando nos propor dentro da nossa programação reencarnatória. Sim, caríssimos, esforçai-nos para que sejamos pessoas melhores com tudo que aqui no Espírito Chico Xavier pode nos proporcionar, cada vez que aqui estamos buscando um alento, um socorro espiritual e, consequentemente, material. E sim, junto com as energias positivas dos amigos que aqui estão presentes, a cúpula espiritual do Chico Xavier, gostaria de trabalhar, caríssimos, nesta manhã de domingo, com mais uma temática a qual muito nós as trabalhamos ao longo das casas espíritas e temos a oportunidade de estar basado, logicamente, sempre na segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, que é a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, integrante da doutrina dos Espíritos, da codificação do Carmo de Guiana. Conhecemos ela como a terceira obra da publicada em sua primeira edição nos livros de abril de 1864, e estamos praticamente próximo do meio desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos, sendo a 28ª material de diversas escritas construídas aí pelo codificador da doutrina, o nosso querido professor Leon Denis Araquinaia, a qual nós conhecemos pelo seu mundial paterno. E do primeiro ao 27º capítulo, nós teremos aí sempre, em cada início de capítulo, o entendimento, as pesquisas do codificador de Allan Kardec. E para fechar cada capítulo, nós temos a oportunidade de termos as instruções dos Espíritos, como por exemplo, neste dia, nós estaremos trabalhando com elas. Assim sendo, vamos trabalhar, caríssimos, com o capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E a caridade com os criminosos serão os itens dessas instruções dos Espíritos que aqui estaremos buscando trabalhar. E não tem como nós não nos recordarmos de uma mais passagem de Jesus na sua segunda revelação, quando ele assim nos afirmou: não julgueis para que não sejais julgados. Sim, porque graças a Deus, a fonte criadora, cada vez que todos nós aqui em espírito acoplamos em um corpo físico, em um novo vestimenta carnal, feminino ou masculino, o véu do esquecimento do que fizemos de errado no passado ali torna-se real em nosso dia a dia, para que assim possamos caminhar para frente, trabalhando no presente. Lógico que em algumas situações algo nos cobra intimamente, ainda que não nos recordemos, para que sejamos alavancas do progresso do mundo, ajudando-nos e ajudando a quem esteja ao nosso redor. Então é importantíssimo que tenhamos sim caridade para com os ditos e temporários criminosos, em erros, em desequilíbrio, em ignorância da luz universal que é a do Pai Maior. É um grande convite deste capítulo 11 e deste livro, a qual, sim, ao final desse nosso bate-papo fraterno, retornaremos aos nossos lares mais conscientes e responsáveis de não julgar quem quer que seja mentalmente e, consequentemente, até mesmo verbalizando algo que possa ferir uma mais pessoas que esteja ao nosso redor. É o grande convite deste capítulo 11. Nas instruções dos Espíritos, caríssimos, temos
em algumas oportunidades, irmãos espirituais que identificam-se, outros não, apenas ali assinam como um amigo protetor, um espírito protetor. Está tudo certo. Se o indivíduo, irmão ou irmã, não quer se identificar, seja o nome que utilizou em sua reencarnação ou em outras mais anos atrás, está tudo certo. O importante é o conteúdo que vem fazer com que abra a nossa mente. Proporciona-nos a expansão de consciência necessária para que cresçamos e evoluamos a cada oportunidade reencarnatória. Então, nós temos aqui, logo no início do nosso projeto, uma irmã que sim quis identificar-se, que é a nobre Elizabeth Franz, na cidade de Harvard, em 1862, praticamente quase 2 anos antes da publicação desta obra. Olha o que vem dizer essa irmã em uma curta frase: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Nós poderíamos nos perguntar, mas Bruno, o que é fazer a caridade? Como eu posso potencializar isso no meu dia a dia para que eu não só apare as arestas do passado, de reencarnações outras, nesta ou nas muitas outras moradas na casa do Pai, como também possa reconstruir-me e evoluir nessa atual encarnação, para que no futuro, a posteriori, novas vestimentas carnais, repito, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como assim nos afirmou o Rabi, que existe e sabemos que existe, com constituições físicas de seres e também em estruturas físicas dos orbes. Assim, buscamos caminhar com aquilo que nos compete dentro de nossas limitações e possibilidades. Caríssimos, isso já começa dentro do lar. Como é desafiante nós sermos caridosos para todos nós, não é? Todos nós aqui sabemos por que isso ocorre. Caso alguém não saiba, vou apenas trazer um ponto que é crucial para que tenhamos uma compreensão mínima de hoje em diante a respeito dessa dificuldade de já começarmos a sermos caridosos dentro do nosso lar, dentro das 4 paredes. É porque funciona da seguinte forma a lei universal. O meio Rabi, caríssimos, disse-nos há pouco mais de 2.000 anos atrás que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Assim sendo, consequentemente, se nós fizermos algo de bom, iremos colher rosas, perfumes a posteriori. Mas se nós tivermos feito algo de ruim para algumas pessoas, independentemente de quem elas sejam, nós teremos que nos reaver com elas. E como, por meio das sucessivas reencarnações, haveremos de nos rever com ela, de nos consertarmos com elas. Começa pelo núcleo familiar. A fonte criadora Deus proporciona-nos para que estejamos juntos no mesmo espaço, que tenhamos que primeiramente nos suportar nos 7 dias da semana, para depois compreendermos que cada um está em um degrau evolutivo e, consequentemente, podemos lá na frente, com um trabalho diário, gradativo, amarmos. É por isso que muitas vezes nós temos ali as inimizades, os algozes do passado. Eu passo por essa situação em meu ambiente familiar e tenho certeza que muitos de nós, para não dizer todos, que não podemos generalizar absolutamente nada. Mas um ou mais irmãos aqui também podem passar por essas situações. E caríssimos, olha que caridade transcendente o Rabi afirma-nos que nós devemos as desenvolver. Suponhamos que nós sejamos atualmente as vítimas e os que estejam ao nosso redor algozes, mas nós, os entre aspas, vítimas, já estamos tendo aqui no NEX, Núcleo Espírita Chico Xavier em Carapicuíba, a oportunidade semanal de expandirmos a nossa consciência. Então, vamos dizer que, também entre aspas, já estejamos um pouquinho mais despertos, mais compreensivos frente à lei do universo. Assim sendo, como nós podemos exigir de outrem, este nosso parente, que um dia foi um algoz que nos prejudicou, que ele porte-se como nós estamos buscando nos portar, por exemplo, dentro de uma casa espírita, até mesmo fora com as pessoas estranhas, e lá, dentro do lar, nós não fazemos a nossa lição. É o grande desafio ao núcleo familiar a qual todos nós estamos passando no nosso dia a dia.
mas vamos conseguir. É o convite da nobre querida Elizabeth France, a nossa consciência para que construamos de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, as benesses para com o nosso próximo. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, um ceder, um calar-se. Estamos falando apenas e tão somente no ambiente familiar e do lado de fora, caríssimos, no dia a dia com as pessoas estranhas, como também com as conhecidas. Aí fica um pouquinho mais fácil, concordam? Mas também entre aspas. Olha o ambiente profissional, por exemplo, onde temos que nos manter, temos que levar o pão para o nosso mundo familiar e aí temos que ver que cada cabeça é uma sentença no mundo, cada um está em um degrau evolutivo e muitas vezes, volto a dizer isso, exigimos de outrem aquilo que muitas vezes nós ainda não conseguimos colocar em prática. Nós, os espíritas, nós, os cristãos, nós, eu poderia dizer até os universalistas, no sentido de entender que o universo envolve-nos em amor e compreensão de que compete apenas e tão somente a nós mesmos de acelerarmos o nosso processo evolutivo, quem sabe até mesmo daqui a umas poucas décadas ou séculos, saindo deste orbe e reencarnando em outro. Por que não? Nós temos tantos exemplos na codificação kardeciana e, por que não dizer também, nas obras complementares. É um esforço diário que devemos empreender para que não percamos esta oportunidade ímpar reencarnatória qual todos nós estamos passando atualmente. E continua essa irmã espiritual afirmando-nos o seguinte, caríssimos: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que cada um de nós podemos entregar aos irmãos e irmãs mais necessitados. Haja vista em todas. Diversas casas eu já passei nesses 2 anos e 3 meses que eu estou no campo das exposições evangélicas. Não tem uma sequer que eu não tenha visto, por exemplo, uma distribuição de um marmitex, de um sopão, a construção de uma cesta básica, a destinação de roupas e itens de higiene e limpeza que muitas vezes são acolhidos no bazar a preços bem acessíveis e para outras tantas pessoas acabam indo de graça, porque a pessoa não tem noção nem de prover o mínimo. Então, sim, é a construção dessa caridade, mas não apenas e tão somente ela é transcendente para que evoluamos e aceleremos o nosso processo evolutivo espiritual. É um dos diversos pontos que estão ali constantes na proposta da caridade ampla, macro, a qual todos nós devamos as empreender para com a nossa coletividade, para com a população planetária, onde quer que nós estejamos. Mesmo nas palavras de consolação, porque elas venham a acompanhar estes donativos que nós estejamos despendendo aos mais necessitados. Não vês a diferença e afirmarmos. Não é isso apenas que Deus exige de cada um de nós. E já sabemos mesmo que não é apenas e tão somente isto. A caridade sublime, ensinada por Rabi da Galileia, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Então significa aqui que nós antecipamos um comentário, um entendimento, uma compreensão acerca do que aqui agora Elizabeth Francisco está nos afirmando. E essa benevolência, essa caridade que acabamos de falar frente aos que ali estão em reajuste reencarnatório dentro do nosso núcleo familiar, é um convite para que busquemos juntos a nossa ascensão espiritual, dizendo ainda consciencialmente que eu e ele só seremos felizes se ambos conseguirmos caminharmos juntos. Não que devamos nos igualar em intelecto como em moralidade, não, mas cada um, dentro de suas limitações, empregando a sua reconstrução diária, o melhorar evangélico, como disse o Rabi, como também a reforma íntima. É o grande convite que a humanidade sideral quer que nós empreguemos a cada minuto de nossas vidas, onde quer que nós estejamos. É o elo que estes que estão conosco agora, e quando nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, ditos
mentores espirituais, anjos da guarda, anjos guardiões, protetores, nomenclaturas essas que nós encontramos na codificação kardeciana. Estes mesmos comprometeram-se conosco para, nessa atual encarnação, até o último dia de nossa vida física, buscar intuir-nos, não fazer por nós, acerca das responsabilidades que devemos construir, porque devemos muitas vezes, e bem-aventurados somos que assim já se portam, colocar-nos no lugar deles, e se eles estivessem reencarnados em nossos corpos físicos, como eles tornar-se-iam num dia a dia para suas reconstruções também. É assim que devemos pensar e portar-se consequentemente. É o que nos afirma aqui, em outras palavras, a querida irmã Isabel de França. Deveis amar os infelizes, continua ela, os criminosos, como criaturas de Deus. Sabe por quê, caríssimos? Porque a fonte criadora é Deus, que é a felicidade daquele princípio inteligente que está ainda estagiando, por exemplo, na condição de átomo, até aquele que já chegou na condição de arcanjo, anjo, serafim, Cristo planetário, governador de sistemas solares, de galáxias. Inexoravelmente, todos nós, na condição de criaturas, atingimos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai de Criador Deus pode para o requer. Não é assim que nos ensina esta mesma obra em seu capítulo 3, item 4, lá na escala progressiva dos mundos habitados, onde chegamos no quinto e último nível de estágio evolutivo, que são os mundos celestes e divinos, transitórios. Entraremos e sairemos de lá a hora que bem nós entendermos na psicossfera espiritual como também física destes homens que já atingiram esse patamar ascensional. E a Terra? Caríssimos, afirmam-nos os irmãos espirituais que ainda é um planeta prisão, na matéria como também na erraticidade. Estes que estão ao nosso redor, muitos deles os nossos parentes desta última encarnação ou de outras, eles também não têm acesso, permissão, meritocracia para tanto, por exemplo, daqui e para Júpiter, e estagiar lá no campo do intelecto, no campo da moral, ou outros mais planetas do nosso sistema solar ou fora dele. Não. Estes, aproximados quase 25 bilhões de seres espirituais nas duas dimensões, buscando as suas reconstruções, as suas ascensões, aqui precisam ainda permanecer, porque precisam conquistar, adquirir essa meritocracia. Mas todos nós, sem exceção, haveríamos de as conseguir. De baixo para cima e de dentro para fora, humildade, simplicidade, pezinho no chão, reconhecendo-nos como seres espirituais. Quem diria uma evolução transcendente, mais cônscios de nossas responsabilidades? Disse o Rabi: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Disse ainda que é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém há de ir ao Pai se não for por meio dos seus exemplos, atos praticados há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas também afirmou eles, caríssimos, onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, logicamente que ele, em essência, ali estará. Não precisa reencarnar mais, tá, caríssimos? E eu mesmo desejo que o Rabi não mais reencarne aqui neste órgão. Sabe por quê? Porque nós já temos tudo. Afirmo-vos, nós já temos tudo. Se ele tivesse que reencarnar, em consciência eu me perguntaria a cada um de nós: irmãos e irmãs, filhos e filhas, o que mais querais que eu faça para que cada um de vós, em vossa individualidade, despertais? Não pode deixar, Luiz. Pode deixar que a gente adora como os reinos anteriores ao reino nominal aqui adentro e participe desse banquete espiritual. É verdade, caríssimo. Certa vez eu fiz inclusive uma exposição começando com o pulo do Paulinho, lá na Milhara, no Caridade e Amor. E eu só comecei a exposição porque a dona, que era uma trabalhadora, ela precisou estar com o pulo dela, que não tinha ninguém para cuidar, ela deixou eu começar. Se não deixasse, eu falei assim: eu não começo a exposição. O bate-papo fraternal, nem os espíritos que me acompanham. Brincadeiras à parte, é isso, caríssimos. É essa conexão que nós devemos desenvolver em nosso dia a dia para que cresçamos, ascendamos com humildade e simplicidade, auxiliarmos reciprocamente. A minha felicidade deve ser a felicidade de cada um de vós e vice-versa, para com os já despertos e agentes do bem, como também para os que nos convida estes itens do capítulo 11, os, entre aspas, e temporariamente falando, criminosos, em erro, em ignorância, em ausência de expansão de consciência, possam um dia despertar, reconstruir-se e um dia como nós serem Cristos planetários.
ser co-criadores e atingir essa perfeição relativa. Lógico que é isso que nos está convidando Elizabeth e França, entre outras palavras, para que podemos, lógico, as desenvolvê-la. Continuando ainda, porque não terminamos esse parágrafo, caríssimos, para as quais, desde que cada um de nós nos arrependamos, serão concedidos sempre o perdão e a misericórdia do Pai maior, como para cada um de nós, aos nossos semelhantes e a nós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Passando ontem na cozinha, minha mãe estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que inclusive estou com ele na foto ali no meu último slide. E ele estava me colocando algumas situações a qual dá a nos pensar. Como, por exemplo, assim, será que existem espíritas ateus na prática? Qualquer um de nós poderíamos responder assim, não existe. Mas ele disse na prática, ele não disse no campo teórico. Por exemplo, será que integralmente nós fazemos isso quando nós precisamos de algo, nós oramos? Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós agradecemos o dia que nós tivemos reencarnatório neste orbe, das muitas moradas da casa do Pai. Quando acordamos, nós agradecemos pela nova oportunidade reencarnatória que nós ali estamos tendo. Quando nós temos a doença, a dor, nós agradecemos em vez de apenas e somente lamentarmos, entendendo que a doença é uma consequência daquilo que nós mesmos não construímos lá no pretérito, há séculos ou milênios anteriores, e ela lapidar-nos-á desde que assim tenhamos paciência e sabedores de que era o degrau para que, se eu afindava a eliminar de uma vez por todas, nós, aqui como um todo, nesta encarnação, não mais a terei que repeti-la a posteriori nas próximas e sucessivas reencarnações. É um convite a essa reflexão de muitas vezes nós sermos espíritas ateus. Temos o remédio da fonte criadora. Ainda esqueci de citar um ponto que Haroldo Dutra Dias também nos afirmou, que levamos a nossas consciências. É apenas no centro espírita que muitas vezes as casas que eu vou, coloca a seriedade de garrafinha, a cúpula espiritual fluidificada, está tudo certo. É natural que assim não seja. E pode ser feito, inclusive, isso em outras religiões. Não que eles permitam, mas se nós quisermos colocar a garrafinha lá, ou qualquer recipiente, e pensarmos, não verbalizarmos, que a cúpula espiritual daquela determinada religião ali fluidifica, a água também há de ser fluidificada. Mas questionamos, que foi o que a Dutra estava questionando no congresso. E nós fazemos isso em nossas casas? Podemos fazer. Ao colocar a cabeça no travesseiro, deixemos lá a garrafinha, façamos oração e peçamos para que seja fluidificada, ou também no dia a qual, quando estivermos acordando, pode ser no meio do dia, em uma dificuldade, em uma aflição, também pode, caríssimos, afirmos os amigos espirituais que os mentores, não mais a depender da programação reencarnatória a qual o Senhor reencarnado esteja desenvolvendo. Em 24 horas por dia, eles estão revezando-se para que conosco estejam. Então, sempre estão ali dispostos a auxiliar-nos. É um entendimento que Haroldo buscou a me desenvolver e estamos buscando também aqui em nosso dia a dia, se temos o remédio de Deus ou se colocamos em prática a água fluidificada, a oração, toda vez que nós precisamos, não apenas em vindo em uma estrutura física de uma casa espírita ou de outras religiões. É importante que busquemos essa compreensão mais ampla acerca das benesses que devemos construir por meio de faltas cometidas no pretérito. Mas estamos nos esforçando e tenho certeza absoluta que cada um de nós, dentro de nossas limitações e possibilidades, haveríamos de findar muitas das mazelas que nós construímos no passado com os nossos esforços individuais. Gosto também, caríssimos, de sempre, ao trazer uma temática da codificação, atrelá-la a uma ou mais perguntas e respectivas respostas do Livro dos Espíritos, que sim foi a primeira obra da codificação kardeciana e sua primeira edição lá, publicada nos livros de 18 de abril de 1857. Estamos próximos do final dessa obra, já que, a depender do tradutor da obra, é de 1018 ou a 1019 perguntas e respectivas respostas. Mas esquecemos normalmente de citar as subperguntas e subrespostas. Letra A, letra B, letra C, algumas até com letra D e E. Então, soma-se ainda a isso mais 251 subperguntas e subrespostas.
Assim sendo, nós estamos agora na questão de número 999. O que será que o nobre codificador, pesquisador, professor, pedagogo, professor Rivaio Allan Kardec questionou as religiões espirituais e que sim, vem no encontro do que nós estamos trabalhando? Assim pergunta Kardec: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? E eu vou colocar um adendo a essa pergunta de Kardec. Ele falou em vida, mas em que vida? Material ou espiritual? Depreende-se que é no campo reencarnatório. Não, mas eu estendo ao mundo espiritual também. Porque estes que inclusive foram trazidos pela cúpula espiritual, que muitas vezes são transientes e são perdidos, muitos nem sabem que desencarnaram, aqui podem, de hoje em diante, também reconstruírem-se, podem também arrependerem-se de seus pretéritos. Oi, inimigo, pode entrar aqui, que o tio gosta de você, você faz parte também do nosso processo, porque com certeza o que não falta aqui é franciscanos, magos, frades, enfim, estes queridos irmãos que, como Giovanni de Bernardone, o nosso querido Francisco de Assis amou todos os reinos, então os cachorrinhos podem entrar à vontade, os gatinhos também, se quiser. É uma questão assim, caríssimos, que estão estendendo aos meus irmãos da vida correta. Olha o que dizem os irmãos espirituais acerca do questionamento de Allan Kardec. O arrependimento, caríssimos, auxilia a melhoria de cada um de nós em espírito imortal, sim, mas o passado deve ser expiado, reconstruído, deve ser revivido por nós em novos tempos e novas constituições carnais, porque o Rabi afirmou-nos: o plantio é livre e a colheita é obrigatória em qualquer época e em qualquer canto deste universo. Olha, porque é imprescindível de que esforcemos para que sejamos melhores, para que não incorramos em erros neste presente e consertemos o pretérito. Existe um mundo de tentações que busca nos desconcertar consciencialmente para que percamos esta atual encarnação. Não posso falar o nome da casa, como também não posso falar quem é o presidente, mas recentemente estive em uma casa que o irmão, na sua exposição evangélica, ele estava afirmando o seguinte: é de nosso conhecimento, ao ler as obras complementares, por exemplo, de Emmanuel, de André Luiz, ou de Manuel Floriano de Miranda, de Joana de Ângeles e outras mais, de conhecermos que no mundo espiritual, naquelas regiões de desequilíbrio, dito umbral grosso, umbral médio, existam ali, por exemplo, os vales dos suicidas, os vales dos tatuados, etc. e tal. Tudo bem, isso aí já é de conhecimento de nós que estudamos as obras complementares da codificação kardeciana. Mas esse irmão estava dizendo o seguinte: dentro desse período de transição planetária que está acelerando-se e muito neste atual momento planetário, muitos dos desencarnes que estão acontecendo não mais estão tendo a oportunidade de serem para lá alocados esses irmãos espirituais. Muitos são ali atendidos em hospitais espirituais e se construir um mérito para reencarnar no planeta Terra daqui a algumas décadas ou os próximos séculos, assim preparar-se-ão no mundo espiritual para tanto. Caso não, caríssimos, não voltam mais para cá. Por enquanto, vão ser realocados, recambiados, deslocados a outros órgãos, em estágios iniciais de provas e expiações ou em estágios intermediários. Lembram-se, nós estamos no estágio final de provas e expiações, já entrando no início da regeneração. Isso significa que é um castigo de Deus, da fonte criadora? Não, caríssimos. E nós, criatura, nós podemos nos castigar? Sim, afirmo-vos que sim. Estamos, inclusive, nos castigando amiguinhos por não absorver em sua integralidade os ensinamentos e atos praticados e os colocarmos em prática também no nosso dia a dia. Simplicidade, humildade, com as nossas possibilidades, que tanto o Rabi solicitou-nos para que assim nós o fizéssemos ao longo de nossa encarnação. Então, caríssimos, o momento é grave. O momento planetário é grave, acreditem. Vamos nos esforçar para que permaneçamos aqui. Mas não apenas então somente isso. O tema está se expandindo acerca dessa resposta da falange do Espírito da Verdade. Será que temos que ser tão pequenos espiritualmente em não dizer a nós mesmos que eu possa me esforçar, até mesmo, quem sabe, a mais do que eu assinei contratualmente em espírito, nessa programação encarnatória, para que, em eu desencarnando, eu vá para outros orbes? Não foi assim que aconteceu com Bezerra de Menezes? Naquela
conhecida por nós, data aí da comemoração dos 50 anos do seu desencarne. Bezerra desencarnou no mês de abril do ano de 1900. E quando completou os 50 anos, lá entre no mundo espiritual, veio a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, Maria, a aplicação de Maria. Não tem um quadro de Maria de Nazaré aqui. E Celina vem afirmar o seguinte para Bezerra: Bezerra, Maria pede para me avisar que já construís condições mínimas para reencarnar em qualquer planeta deste sistema solar ou até mesmo fora. Mas o médico dos pobres, aquele conhecido por Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, pede para ser enviado e o pedido de que aquele queria estar conosco enquanto uma lágrima de um ser escorresse da face da terra do Cruzeiro do Sul. Qual foi a resposta de Maria? Já sabemos em nossas consciências. Coloquemos no lugar de Maria de Nazaré. Eu diria a Bezerra: podeis ficar o tempo que quiseres aí para ajudar os vossos irmãos. Foi assim que Maria fez. Foi assim que Celina, a mensageira direta de Maria, também portar-se-ia. E como nós estamos portando os caríssimos, é o que devemos fazer para que saibamos quais são as memorias que devemos construir. Enfim, aparelhamos e finalizemos as arestas do passado e não construindo outras novas neste atual momento agudo do nosso planeta Terra. E como o tempo voa, Jesus do céu, já é 9h35. Vocês acreditam nisso, caríssimos? Mas é assim mesmo. É porque o poder é transcendente. Convida-nos à nossa reconstrução. Lembra que eu falei que, além das perguntas e respostas, existem subperguntas e subrespostas? Por exemplo, agora, não contente, Allan Kardec, o codificador, continua questionando os irmãos espirituais, assim afirmando: lá na letra A ou na linha A, se de acordo com isso, com a resposta empregada pelos espíritos, um criminoso dissesse que, tendo desviado o seu passado, o seu pretérito, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Não precisasse se arrepender. Responde os amigos espirituais: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Lembro-nos que há pouco eu perguntei se Deus castiga a fonte criadora a cada uma de suas criaturas. Não. E nós podemos nos castigar, como por exemplo, um exemplo desta resposta. Quanto mais nós postergarmos a nossa felicidade sendo teimosos, sendo preguiçosos, sendo arrogantes, vaidosos, prepotentes e tantas outras mais mazelas ainda inerentes ao nosso orbe, nas ruas de dimensões da vida, tanto material como espiritual, o que nós estamos fazendo? Postergando a nossa felicidade, sendo infelizes e muitas vezes destruindo a felicidade dos que estejam ao nosso redor. Então, é o livre-arbítrio relativo que cada um de nós temos. Os espíritos, já propícios ao trabalho da luz, não podem obrigar quem quer que seja a reconstruir-se. Como nós encarnados também não podemos obrigar quem quer que seja, eu posso obrigar quem quer que seja a sair daqui da porta para fora sendo melhor em comparação ao que tenha sido nos minutos a qual que estamos desde a sua volta neste orbe, nesta atual encarnação. Não posso, cara, então pouco vocês podem parar comigo. Podemos sim conversar, nos animar, entregarmos a proposta da expansão da consciência, mas jamais obrigarmos a quem quer que seja a reconstruir-se. Isso tem que vir de dentro para fora do ser. E muitas vezes o que não vai pelo amor, conhecemos esse jargão, há de ter que ir pela dor. Dor física, dor moral, dor psíquica, mas é o remédio, muitas vezes, amargo que devemos ou ingerir, mas salutar para que lapidemos em espírito, é o que podemos repreender agora nessa sequência desta pergunta e resposta lá do livro dos Espíritos. E a pergunta seguinte, a de número 1000, ainda pode agregar com o tema e vir ao encontro do que estamos trabalhando? Sim, é uma consequência do entendimento anterior. Vejamos o seguinte: podemos nós, já nesta atual encarnação, resgatar as nossas faltas? Será que Kardec quis dizer todas elas em uma única encarnação? Por exemplo, a nossa atual? Respondem os Espíritos: sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Quer ver uma desculpa que não cola no mundo espiritual, a quem quer que seja?
é nós esforçarmos para sermos ricos em posses e em recursos peculiares e ali deixar para o núcleo familiar. E aí, voltando para o mundo espiritual, com poucas horas para com a caridade, para com os mais necessitados, dizemos aos nossos mentores, por exemplo: mas eu fiz isso para prover aos meus descendentes para que eles tenham condições de ter uma vida digna, uma condição para que consigam ali desenvolver a sua encarnação. Esse é apenas um ponto, mas não pode de forma integral. Olha o que disse o Rabi: não amontoeis tesouros onde os ladrões podem roubar, ou onde as traças possam corroer. Ele não falou isso há pouco mais de 2000 anos atrás? Caríssimos, bem-aventurados são os que ali buscam manter-se no básico, na simplicidade, na humildade, e não acumular, porque ninguém sabe a hora que há de acontecer o apagar das luzes, a qual nós conhecemos espíritas por desencarnação. Afirmo os amigos espirituais que apenas e somente daremos respostas à nossa consciência do que nós fizemos de errado, mas também do que nós fizemos de bom. E nesse meio de tempo que é enorme ao longo de uma encarnação, o que nós poderíamos ter feito de bom, mas que nós não fizemos, por invigilância, por não sentir a necessidade deste necessitado que estava ao lado e ouvir os deles. E esquecendo de que Deus quer a felicidade dele, não apenas a minha, como também não apenas a nossa, e sim do globo, do macro, do coletivo. É o grande desafio de nós encarnados, e que sim, venha ao encontro dessa resposta. Se vamos reparando essas mazelas do passado, mas temos que potencializar as benesses para que não só ascendemos, mas também reconstruamos em propósito evolutivo. Mas o cachorrinho está tão feliz ali que eu estou vendo lá de fora. Vocês não estão vendo, tá bom, caríssimos? Mas o presidente da casa ali está brincando com ele. E é isso mesmo, Luiz. Parabéns. Tem que brincar mesmo porque ele está feliz. E tem que ser recíproco. Esse ser vai ser um ser humano no princípio nominal. Caríssimos, é o conhecimento de todos vós que Deus criou o simples e ignorante, da estaca zero, as essências divinas, está criando e criará para a eternidade, e que necessariamente primeiro devemos ali estagiar no reino mineral, para depois de outros tempos, estou vendo uma árvore ali, cheguemos no reino vegetal. Outros tempos mais, ali divisemos a nossa experiência evolutiva, como por exemplo um cachorrinho alegre, 9 horas da manhã, nesse fio, contente, brincando com o presidente da casa, e enfim um dia cheguemos ao reino nominal. Olha o que Giovanni de Pietro de Mirandolini nos ensinou em sua oração, Francisco de Assis: que ser que amou todos os reinos e continuará amando para toda a eternidade. Informações a mim nos dão conta de que, adivinha onde esse querido irmão está habitando atualmente, Francisco de Assis? Alcione, sistema quádruplo de planetas na constelação das Pleiades. Aí vocês podem me perguntar: tá bom, Bruno, mas existe alguma obra da codificação kardeciana fidedigna que fale algo em relação a esse sistema quádruplo de planetas, dessa constelação? Caríssimos, afirmo que sim. E convido-os para esse estudo, caso ainda não tenham tido a oportunidade para tanto. É uma quadrilogia, 4 obras, intitulada Transição Planetária. Ali o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. A primeira obra, intitulada Transição Planetária. A segunda obra, O Amanhecer de uma Nova Era. A terceira, Perturbações Espirituais, falando inclusive o campo obsessivo que está muito vigente na humanidade. E a última, publicada lá no ano de 2021, em pleno momento de pandemia, No Rumo do Mundo de Regeneração. Lá, Manuel Filomeno de Miranda vai nos afirmar, principalmente nas 2 primeiras obras, como está sendo esse trabalho, a qual este ser, o Rabi da Galileia, convidou eles, que são mais evoluídos em moral e intelecto que nós, humanidade terráquea, para que aqui estes extraterrestres aportassem por meio da reencarnação desde a década de 70 e pudéssemos, como professores, por terem passado por um momento abuso como nós estamos passando agora, quem sabe nós, na condição de humildade e simplicidade, comportássemos como bons alunos e, com os exemplos deles, nós o colocássemos também os nossos em prática. É um intercâmbio entre mundos que ocorreu ou ocorre sempre, ocorrerá até a eternidade, ou seja, para a eternidade. Joana de Anjos também, por Divaldo, também deu um contributo acerca deste momento de transição planetária em uma obra intitulada Mundo Regenerado.
esta obra já publicada no ano de 2023, 2 anos após a publicação desta quadrilogia. Então vamos, caríssimos, vamos nos esforçar para sermos pessoas melhores. É o grande convite. Olha, aqui, caríssimos, nesses tópicos, já estamos inseridos nessa proposta de reconstruirmos? Tenho certeza absoluta que sim, então não preciso nem citar. São pequenos tópicos que tenho certeza absoluta que cada um de nós, nas duas dimensões, já estamos buscando empregar em nosso dia a dia. Esforçarmos para que nos potencializemos no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. É um convite desta acessibilidade a todos nós, sem exceção, neste exato momento. E trago ainda outros tópicos que sim já estão por nós sendo desenvolvidos e, repito, potencializemos para que não nos percamos em programação reencarnatória. Voltemos ainda à nobre e querida irmã Elizabeth France, caríssimos, afirmando-nos ainda: não julgueis, não julgueis para queridos amigos, quem quer que seja, porque o juízo porque julgardes os vossos semelhantes, obviamente, há de ser aplicado a cada um de nós, ainda mais severamente pelo Pai, porque nós, os minimamente conscientes e espertos, não podemos julgar, porque já fizemos muitas vezes piores do que o que os nossos semelhantes estão fazendo na humanidade. Então, quem somos nós? Voltemos ao Rabi: não julgueis para que não sejais julgados. E nós, sim, afirma ela, temos necessidades de urgência para com os nossos semelhantes, para com os pecados que eles cometeram e que nós ainda não os cometemos, e ainda que seja em menor grau nesta atual encarnação. É um grande convite desta irmã e que é acessível a cada um de nós para que eliminemos qualquer que seja julgamento para os nossos semelhantes. Estamos nas instruções dos Espíritos. Muitas vezes, dentro dessa proposta, dessas instruções, não é apenas o mínimo espiritual que manifesta-se. Por exemplo, aqui nesse capítulo, ao qual nós estamos trabalhando, o capítulo 11, temos também um contributo de nominais. Lá na mesma cidade, no mesmo ano, ele vai nos dizer, caríssimos: o homem está em perigo de morte. É um exemplo, vamos raciocinar. Para salvá-lo, deve-se expor a nossa própria vida para salvar a nosso semelhante. Por exemplo, essa decidente, alguém distraído no celular atravessa, a gente está vendo que está vindo o carro totalmente distraído, não sei por qual motivo, e nós estamos na calçada. Nós podemos nos atirar ali, dar um empurrão no ser para que ele saia do direcionamento do carro, mas nós seremos pegos. Poderíamos ser atropelados e desencarnados, ou apenas ficar com alguns ferimentos. É um exemplo. Mas sabe-se que é um malvado esse ser. Aqui já muda a perspectiva de compreensão. E sabemos que o ser é um malvado. E que se escapar deste perigo ao qual ele se encontra, ele poderá cometer o quê? Novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar esse indivíduo. Quem de nós aqui assim o faríamos? Qual será a resposta? Vamos ver, caríssimos. Pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida. O homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Com a foto, o meigo Rabi da Galileia segue Laminais afirmando: a morte talvez chegue muito cedo para este ser. A reencarnação poderá ser terrível para ele. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. Então, se fosse Laminai que estivesse naquele campo de ação, ele sacrificar-se-ia para salvar a vida daquele criminoso. Porque muitas vezes, se ele continuar reencarnado aquele criminoso, não necessariamente ele continue cometendo erros. E ele ainda não é desperto por estar cometendo erros. E nós já somos despertos. Então, se nós tivermos que desencarnar, nós ficaremos com uma boa causa, como bem o Rabi um dia afirmamos que devemos simplificar. Fiqueis com uma boa causa. E salvar uma vida não é uma ótima causa, principalmente no criminoso que precisa reconstruir-se, repor-se frente a uma sociedade. É o que ele preenche que Laminas aqui estamos convidando a essa reflexão, mas é dificílimo. Se acontecer isso nesse exato momento, dificilmente cada um de nós aqui teríamos essa atitude automática. Esta é a palavra, atitude automática. Poderíamos até ter, mas
mais automático, em instantes, em milésimos de segundo, assim nos formos na frente do carro e salvarmos aquele que está em erro, é algo que devemos pensar, porque poderá acontecer isso conosco ainda nessa encarnação e em outras situações a qual poderíamos aqui citar. Então vamos pensar nisso, caríssimos, vamos nos recordar de lamenais neste momento, é o que ele está nos convidando a esta reflexão. Então esse homem que teria morrido, engenhando-vos a nós, pela ação que nós não poderíamos ter aí empreendido para o seu benefício, talvez se atire aos nossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se lhe ou fará ou não, se lhe fará ou não, mas correr em seu socorro, lógico, pois salvando-o, obedecia a essa voz do coração que nos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Vem o ponto desse entendimento que nós estamos trabalhando, caríssimos. E será que, minha irmã, aquele que foi mentor de Chico Xavier, nesta obra intitulada Irmãos Unidos, tem algo a dizer a respeito para agregar o tema que nós estamos trabalhando? Venha nos dizer o seguinte, caríssimos: recordo o mestre dos mestres, o meigo Rabi da Galileia, e não convideis que a caridade, sem humildade e também renúncia, é quase sempre foro que recebida, porque não está sendo útil ao trem, como tampouco a nossa evolução espiritual, que o espinheiro da vaidade há de correr e há também de consumir. Vem ao encontro deste entendimento que estamos buscando ter acerca das intuições que aqui estamos recebendo da cúpula espiritual e dos que me acompanham nesta atual encarnação. E André Luiz, caríssimos, também pelas mãos abençoadas de Chico, que leva o nome desta bendita casa, pode algo agregar também nessa obra intitulada Opinião Espírita? Sim, lógico, sempre tem algo para agregar. Assim nos diz André Luiz que a caridade é o coração que fala onde quer que nós estejamos. Mas em situações anormais da vida é preciso ouvir o raciocínio para que ela seja o que deva ser. E será que o exemplo ali proposto de Lamenais na codificação kardeciana vem ao encontro desse entendimento de André Luiz em espírito? Afirmo-vos assim. Caríssimos, tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e sempre mãos de agir onde quer que nós estejamos. Bem-aventurados são os que assim já se importam, porque estão salvando a sua encarnação e a de muitos dos seres que estejam ao seu redor onde quer que nós estejamos. Ainda temos o querido irmão X, Humberto de Campos, que tanto trabalhou também junto a Francisco Cândido Xavier. Agora, nessa obra intitulada Cartas e Crônicas, ele vem nos afirmar o seguinte, lá no capítulo intitulado A Caridade Maior. Assim afirma irmão X, caríssimos: caridade é servir sem descanso. Como mesmo disse o Rabi há 2 mil anos atrás, o meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se o Rabi, que é um ser que atingiu, pelo menos a nosso ver, a perfeição relativa na condição de criatura, já habitando esses mundos celestes e divinos, com quinto e último estágio evolutivo constante, ali no capítulo 3, item 4, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, assim falou, afirmou a humanidade, quiçá nós, ainda dentro de um planeta prisão, em estágio final de provas e expiações, o planeta Terra. Já temos essa resposta, e esforçarmos então, para que assim busquemos não descansarmos consciencialmente para com as necessidades dos mais necessitados. Ainda mesmo quando a enfermidade sem importância nos convide ao repouso. Quantas pessoas que mesmo com dores vão cumprir com as suas obrigações no campo do voluntariado. Não estou falando nem profissional, mas no campo do voluntariado é mais ainda transcendente. Dizem ainda é cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar convite dos nossos semelhantes, como tampouco retribuição deles de gratidão, apenas e tão somente com a vontade de bem servir aonde quer que nós estejamos, enchendo os nossos corações espirituais de alegria de que estamos sendo úteis ao universo de oportunidades dos mais necessitados. Sim, é o que nos convidou o irmão X, Humberto de Campos, às nossas consciências. Já estamos partindo para o fim do nosso bate-papo fraterno, caríssimos. Falamos dela há pouco, o irmão
Joana de Ângeles, que um dia foi freira em uma de suas encarnações, que muito contribuiu com o Divaldo Pereira Franco até o ano passado, na data de seus encarnes, com 98 anos de idade. Essa querida irmã, agora na obra intitulada Jesus e Vida, vai nos afirmar o seguinte, caríssimos. A caridade alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos, quando ela venha se converter em perdão ao próximo e venha também a proporcionar ao indivíduo, aos nossos semelhantes, o alto perdão com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação das faltas que todos nós ainda as cometemos, da sua própria recuperação moral. Caridade, pois, sem cessar. Falou aqui a irmã Joana de Ângeles do alto perdão. Para que perdoemos ao crer, precisamos primeiro empreender sim o alto perdão. Reconhecendo-nos, olhando para baixo, o ser ainda muito precário em intelecto e em moral. Então, se assim nós os somos, ainda mais a humanidade, os que ainda não têm o mínimo de despertar, como nós estamos tendo a oportunidade aqui no NEX, na cidade de Carapicuíba. A prece e conexão com o alto, já sabemos, caríssimos, as benesses que elas podem nos trazer. Então vamos potencializar essas benesses, mas não é decorada, tudo bem, caríssimos? É a conversa sincera, de preferência, dentre quatro paredes, apenas nós com os nossos mentores e com o nosso Pai maior. Isso reconfortar-nos aí muito frente às necessidades que vamos ainda as atravessadas no campo reencarnatório. São todos esses pontos que sei também que cada um de nós estamos buscando os trabalhar e que vamos os potencializá-los. Mas também evitemos alguns pontos que ainda não tenhamos capacidade de compreensão quando ainda a humanidade não desperta, não empreenda isso para conosco mesmo. Nós devemos trabalhar a paciência para com os nossos semelhantes e eles para conosco também já devem, depende do campo experimental, evolutivo deles, moral e intelectual. A coragem de perdoar sempre, ânimo para enfrentarmos as nossas provações, oportunidade de trabalhar estudando onde quer que nós estejamos e, lógico, o tratamento de doenças do espírito e doenças também físicas, que é o reflexo das doenças que ainda não curadas dos nossos espíritos imortais. Mas vamos agora sim evitar pedir essas situações, caríssimos, porque elas podem fazer com que incorramos em não cumprir com os nossos propósitos existenciais nesta atual encarnação. Aqui elas estão, todos nós conhecemos esses tópicos, então o objetivo é que trabalhemos ao nosso próprio favor, em nosso próprio benefício, evitando de buscar as benesses do mundo transitório, da materialidade, da terceira dimensão, porque tudo que é de um mundo material, em um mundo material ficará, retornará para o mundo espiritual apenas. Então, somente levamos a expansão de consciência, o intelecto e, consequentemente, a moral, a caridade e fraternidade que estejamos construindo no nosso dia a dia. E sendo um espírita ou cristão também são estes tópicos, caríssimos, que cada um de vós, agora os divisando, já estão trabalhando em seu dia a dia. Então, esforcemos para os potencializarmos. Novamente estamos aqui buscando este esforço de compreensão para que só benefício distribuamos aos mais necessitados, sempre os mais necessitados. Falamos dele há pouco, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha o que ele nos diz nesse término de bate-papo fraterno, caríssimos. Ele vem nos dizer que solidários nós seremos união, mas se nós nos separarmos uns dos outros apenas e tão somente o que seremos pontos de vista, porque não estaremos seguros ao universo de oportunidade de amenizar o sofrimento dos nossos irmãos necessitados. Volta a Bezerra, o médico dos pobres, afirmando-nos: juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos, os nossos objetivos existenciais reencarnatórios, desde que esforcemos para tanto. Falamos dele também, que ama todos os reinos deste ordem, como também agora lá de Alcione, onde ele está, enfim, aonde quer que ele esteja, na representação de Francisco de Assis, aqui Giovanni de Pietro de Bernardone, em um trecho da sua oração, que vem no encontro com o tema, nós estamos trabalhando, ele vem dizer que é perdoando que Deus há de perdoar também os nossos pecados, reconstruindo-nos reciprocamente. É o grande convite deste querido irmão espiritual.
Essa querida irmã Sheila, que trabalhou com Chico Xavier lá no século XX, o século passado, entre as décadas de 50 e 60, nas sessões de materializações, pode também agregar algo com nós, essa querida enfermeira e diretora de um hospital espiritual. Convido-vos também para o estudo dessa obra, intitulada Alvorada Nova, pelo irmão espiritual Caim Barchúvio. É uma obra semelhante ao nosso lar de André Luiz, que vai tratar de características de uma colônia espiritual. E lá nós poderemos divisar a amplitude de um enorme hospital, semelhante ao Hospital das Clínicas aqui do Hospital de São Paulo. Do Estado de São Paulo, a qual irmã Sheila lá é a diretora-geral, pela competência e evolução precedente que ela já conquistou pelos seus esforços individuais em prol do todo do macro. Ela vem nos dizer o seguinte, caríssimos: quando a sua vida se fizer mais difícil a cada um de nós, que possamos fazer uma pausa consciencial, não apenas física, de nossos corpos, para que assim possamos adentrar ao quê? Ao santuário silencioso e transcendente da conversa com Deus, a dita prece, porque assim sentimos a presença amiga daqueles que nos acompanham, na condição de mentores individuais, como também na condição de parentes desta e de reencarnações anteriores. Ah, caríssimos, quantos pais, mães, avós, tios, filhos e irmãos nós já tivemos há milênios e milênios atrás. Quantos estão nos ajudando, mas não podem fazer por nós, como nós não podemos fazer por eles. Podem nos incluir, como nossos mentores assim estão buscando também nos incluir. E esta imagem aqui reflexiva da simplicidade e da humildade, caríssimos, precisamos ter muito para que muita caridade empreguemos aos nossos irmãos necessitados, não. Aqui está o exemplo da felicidade e da simplicidade de conviver com situações acessíveis a cada um de nós e sermos gratos por tudo aquilo que Deus permite que nós tenhamos nesta atual encarnação. Fique esse convite e, partindo já por feixe do nosso bate-papo fraterno, também este irmão que um dia foi perseguidor de cristãos, na condição de Saulo de Tarso, mas após a luz do meio Rabi da Galileia apresentar-se em espírito às suas vistas carnais, e ele ter que divisar aquele ser, ele vem, daquele momento em diante, tornar-se Paulo de Tarso, um dos maiores propagadores, divulgadores e concretizadores das ações cristãs que ali foram por eles empreendidas, dizendo, e nós, reverberando nosso espírito, devemos dizer: Senhor, o que queres que eu faça a cada oportunidade a qual eu esteja ao lado de meus irmãos semelhantes? E aqui, com a ajuda de inteligência artificial, fechando esse slide, caríssimos, estes seres convidam-nos para que nós façamos mais. Olha o que eles materializaram até hoje para a nossa humanidade. Então, lembra que eu disse que não é necessário que Jesus Cristo reencarne para que ascendamos, cresçamos? Não, já temos tudo. Porque Jesus não vai poder fazer por nós em reencarnando. Ele já deixou tudo. É nós que temos que fazer. Como tinha também em seu degrau evolutivo, há milênios e milênios, numa outra galáxia, provavelmente, ele também teve que esforçar-se para tanto. Isso, individualidade, de baixo para cima e de dentro para fora. É o convite desses queridos irmãos. Allan Kardec, da esquerda para a direita, Allan Kardec, modificador, aquela que foi sua companheira, que deu um grande alicerce na sua obra mediúnica, em sua reencarnação, Amélie Baudin, que foi a sua companheira, sua esposa, Maria de Nazaré, Divaldo Pereira, Chico Xavier, Emmanuel, ao lado, o meio Rabi da Galileia e ali Francisco de Assis. Todos estão sorrindo em alguns momentos e sérios em outros, porque o momento é transcendente para a nossa ascensão espiritual, caríssimos, e esse há de ser o convite que todos nós devemos empreender no nosso dia a dia. Assim sendo, vou deixar o convite para quem esteja vindo pela primeira vez na casa ou que já esteja frequentando, mas que não tinha me conhecido pessoalmente, para que se inscrevam em meu canal no YouTube, que há de aparecer na sequência mais de 250 exposições evangélicas nestes 2 anos e 3 meses que nós estamos trabalhando nas casas espíritas, e assim construamos conteúdos transcendentes aos nossos espíritos, porque gozaremos, usufruiremos aonde quer que nós estejamos para a eternidade. Fica a minha gratidão à presença de cada um de vós aqui em estrutura física e aos seus mentores individuais que sei que aqui estão, mas também não posso divisá-los com os olhos físicos da carne, a cúpula espiritual do NEX, aos trabalhadores aqui encarnados. E, enfim, tenhamos o melhor agora na sequência dos passos e tenham todos um ótimo final de domingo, uma ótima
ótima semana, até uma próxima oportunidade e devolverei agora para a presença da irmã para que possa fazer as vibrações finais e também deixar um recado para cada um de nós, que eu estou vendo que a irmã tem algo a nos dizer neste sentido. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo dia a cada um de nós. A prece é sua. A prece. Então já é só os recados. Tá ótimo. Então, assim, caríssimos, podemos dizer que tudo o que nós falamos e buscamos construir neste momento já é uma prece descendente, mas vamos sim, nesse findar de bate-papo fraterno, agradecer à fonte criadora, a nossa mística de Nazaré Maria, que sempre está em nossos corações, é a mãe de todo este sistema solar, não apenas esse pequeno planeta, chamado por nós essência da planeta Terra, como também amigo Rami da Galileia, aquele conhecido por nós, José, e muitos dizem ser Saint Germain, um dos mestres ascensionados, dos diretrizes planetárias deste sistema solar, aos nossos mentores, a cúpula espiritual aqui do Nex, em Carapicuíba, e sim, saímos de nós, esforcemos para tanto, caríssimos, com todas essas realizações que sempre que aqui recebemos, nós as coloquemos em prática, porque disse o Rabi, é dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E o plantio há de ser sempre livre e a colheita, consequentemente, sempre há de ser obrigatória, que as devemos desenvolver para a nossa eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora sim a irmã pode trazer os seus recados. Obrigado.